O som do telefone foi o primeiro a quebrar o silêncio da tarde. Jordana estava na cozinha, mexendo no feijão que fervia suavemente no fogão. Marcelo, seu filho de 5 anos, brincava na sala, como sempre fazia ao final da tarde, com sua bolinha de futebol. O pequeno ria, a felicidade estampada em seu rosto, tão inocente que Jordana quase sentia dor ao olhá-lo. Como poderia o mundo ser tão injusto com ele? Como poderia ela, mãe solteira, sozinha em sua luta pela vida, ver o pequeno sendo moldado por um mundo cruel, uma realidade sem qualquer resquício de paz? Ela pegou o telefone, ainda distraída pela rotina, e viu o número desconhecido piscando na tela. Hesitou. Desde o acidente de Alexandre, seu marido, ela tinha se acostumado com ligações, mas quase sempre eram relacionadas a assuntos irrelevantes, pessoas tentando vender algo, ou números errados. Mas aquele número, havia algo nele que fez seu coração bater mais rápido. Alô? Ela respondeu, sem saber que aquele simples gesto mudaria sua vida para sempre. Do outro lado, a voz grave do médico a atingiu como uma pedra fria. Dona Jordana, é o Dr. Leandro. Estou ligando do hospital. Precisamos que a senhora venha imediatamente, seu marido sofreu um acidente. O ar pareceu faltar. As palavras se entrelaçaram de tal forma que ela não as entendia por completo. Seu cérebro, incrédulo, levou segundos para processar, mas mesmo assim a sensação de frio invadiu seu corpo com uma força avassaladora. Ela sentiu as pernas fraquejarem, os olhos se turvarem de uma névoa que parecia vir do fundo do abismo. Seu marido. Alexandre. Acidente. O que isso significava? O que aconteceu? Ela mal conseguiu articular a frase. Ele está em estado grave. Precisamos que a senhora venha o quanto antes. Disse o médico, e o tom de urgência em sua voz não deixou mais espaço para dúvidas. A chamada se interrompeu abruptamente. Jordana ficou imóvel, com o telefone ainda colado ao ouvido, seu corpo não respondendo ao que sua mente ordenava. Aquela era a pior notícia que ela poderia imaginar. Ela sabia o que isso significava. Sabia, com uma sensação cruel de pressentimento, que aquele poderia ser o fim. Naquele momento, o som de Marcelo rindo na sala pareceu vir de um mundo distante, como se a realidade que ela conhecia tivesse sido desfeita em um segundo. O pânico a tomou, mas, com um esforço quase sobre-humano, Jordana agarrou-se a si mesma e começou a se vestir, colocar os sapatos sem realmente ver o que fazia. Ela precisava ir até o hospital. Precisava saber o que havia acontecido com Alexandre. O trânsito estava insuportavelmente lento naquela tarde, como se o destino estivesse retardando sua chegada. Ela olhava para o volante, com as mãos firmes nele, tentando controlar a crescente sensação de pânico que invadia suas entranhas. O silêncio no carro era absoluto, só quebrado pela respiração abafada de Jordana e os sons distantes de buzinas que pareciam vir de um outro mundo. Quando finalmente chegou ao hospital, o olhar vazio da recepcionista foi o suficiente para quebrar o que ainda restava de sua esperança. Ela já sabia. Já sabia que não havia mais nada a ser feito. Quando a enfermeira conduziu até a sala de espera, a única coisa que ela sentiu foi uma sensação de que a terra havia se aberto sob seus pés. O chão se desfazia, sua realidade desmoronava e tudo o que ela conhecia desaparecia. Aquelas poucas palavras que o médico disse, com todo o profissionalismo possível, foram como facas afiadas em seu coração. Seu marido não resistiu ao impacto. Ele faleceu antes de chegar aqui. As lágrimas surgiram, mas foram abafadas por um grito silencioso dentro de seu peito. Ela mal conseguia respirar, o corpo começava a tremer. A dor foi insuportável, indescritível. Mas a pior parte de tudo foi o que se seguiu. A súbita solidão que tomou conta de Jordana, a certeza de que agora ela teria que ser tudo para seu filho. Aquele vazio imenso que ela sentia já não era apenas uma dor, mas uma ausência tão profunda que ela sabia que jamais conseguiria preenchê-la. A dor de perder Alexandre foi imensurável. Ela não teve tempo para se lamentar. Não havia espaço para o luto, pois Marcelo precisava dela. E ela o amava de uma forma tão feroz que, apesar da dor imensa que carregava, ela nunca deixou transparecer. Ela se entregou ao seu filho, ao cuidado, à necessidade de manter tudo funcionando, de manter a rotina. Mas o luto estava sempre ali, silencioso, como uma sombra a segui-la. Foi então,
quase um ano depois, que a notícia de que mudaria sua vida de novo chegou. Marcelo estava doente. De novo, Jordana teve a sensação de que o chão estava desaparecendo sob seus pés, como se o destino tivesse decidido dar-lhe mais uma lição cruel. Uma simples consulta de rotina no pediatra revelou que Marcelo estava com leucemia. O diagnóstico foi como uma lâmina afiada rasgando sua alma. As palavras do médico, que descreviam os tratamentos, a gravidade da doença, tudo se misturou em uma névoa. Ela mal conseguia compreender a extensão do que estava sendo dito. Seus olhos fixaram-se no rosto do médico, mas ela não ouviu mais. Ela já estava em outro lugar, num lugar onde a realidade tinha se distorcido completamente. O tratamento é longo, doloroso e custoso, dona Jordana. O custo aproximado gira em torno de $350 mil. Disse o médico, como se aquele número fosse uma mera formalidade. Aquelas palavras se enraizaram nela como uma sentença de morte, não apenas para Marcelo, mas para tudo o que ela conhecia. Ela não tinha esse dinheiro. Não sabia de onde tiraria algo assim. Ela olhou para Marcelo, com seu rosto tão inocente, tão cheio de vida, mas agora com os olhos cansados, a pele pálida, e um medo no fundo do olhar. Ela o abraçou com força, apertando-o contra seu peito. O que ela faria? Como conseguiria o que precisava? O desespero tomou conta de Jordana enquanto ela tentava encontrar uma solução. Ela foi a todos os bancos, tentou empréstimos, pediu ajuda em organizações beneficentes, mas tudo parecia um beco sem saída. A cada tentativa frustrada, a esperança ia se esvaindo. Mas uma única coisa restava: pedir ajuda a Roberto, seu chefe. Ele era um homem imponente, um dos maiores empresários do ramo imobiliário. Ele tinha a riqueza, a influência. Se ela fosse capaz de pedir ajuda, poderia salvar Marcelo. Mas Jordana sabia que pedir algo a Roberto não seria fácil. Ele não era o tipo de homem que ajudaria sem algo em troca. E ela estava prestes a descobrir até onde iria para salvar seu filho. Jordana não sabia como pedir, mas sabia que não tinha outra escolha. Ela precisava de uma ajuda que não poderia vir de ninguém, a não ser dele. Jordana sentiu o peso das portas de vidro ao empurrá-las. O prédio imponente da empresa onde trabalhava agora parecia ainda mais distante, mais frio, como se sua presença ali fosse invisível. Seus passos ecoavam pelo corredor, e ela os acompanhava com a mente tomada pela preocupação constante: Marcelo. O dia havia começado como qualquer outro, mas, ao receber o diagnóstico de leucemia do filho, tudo mudou. A dor que ela havia sentido ao perder Renato, seu marido, ainda estava viva, mas o desespero de ver Marcelo, seu único filho, em uma luta pela vida, agora corroía. O tratamento, exorbitante, parecia impossível de alcançar. Ela havia buscado tudo o que podia, até mesmo a possibilidade de empréstimos bancários, mas nada parecia ser suficiente. Era difícil admitir, mas ela precisava de uma ajuda que não queria pedir a ninguém. No fundo, ela sabia que só havia uma pessoa capaz de ajudar: Roberto. Ele, seu chefe. O homem frio e distante, o dono de uma arrogância que parecia pairar sobre tudo e todos. Era o tipo de pessoa que deixava claro que nada o afetava, que nada o tocava, nem mesmo as necessidades dos outros. Mas hoje, Jordana estava disposta a engolir o orgulho e ir até ele. Ela parou diante da porta da sala de Roberto, respirou fundo e bateu de leve. Quando ele não respondeu, empurrou a porta e entrou, sem esperar que ele a convidasse. A sala estava iluminada por uma luz suave, mas a frieza de seu chefe parecia dominar o ambiente. Ele estava debruçado sobre papéis, os olhos fixos na mesa, como se não soubesse que alguém estava ali. Você, disse Roberto, sem olhar para ela. A voz, sem emoção, cortou o silêncio como uma lâmina. O que você quer? Jordana se forçou a não vacilar, a não sentir medo. Seu coração batia forte, mas ela controlava a respiração. Preciso de um empréstimo, disse ela, a voz baixa, mas firme. Ele levantou os olhos devagar, avaliando-a. O olhar dele era cortante, como se ela fosse apenas mais uma no meio de um mar de problemas sem importância. Um empréstimo? Ele repetiu, seu tom sarcástico. De quanto você precisa, exatamente? Jordana engoliu em seco. Sabia que a quantia era grande, mas não podia hesitar.
Ela não tinha mais opções. $350.000, respondeu ela, sem mudar o tom de voz. Roberto a observou por um momento, a expressão dele imutável. Ele não parecia nem surpreso, nem interessado. Apenas uma linha de indiferença. E você acha que vou emprestar esse dinheiro sem nem saber o motivo? Disse ele, seus olhos analisando-a, como se estivesse diante de uma peça de carne, não de uma mulher desesperada. E o que você espera em troca, Jordana? O que eu ganho com isso? Ela hesitou por um segundo, tentando formular uma resposta que não soasse como uma súplica. Mas sabia que ele não era o tipo de pessoa que se comovia com histórias de sofrimento. Ele só se importava com o que poderia obter, com o que era útil para ele. Eu só preciso que você me ajude. Não posso explicar os detalhes, mas preciso dessa ajuda. Você tem o poder de fazer isso, disse ela, a voz quase inaudível. Roberto se levantou da cadeira, com uma leveza que mais parecia um movimento calculado. Ele se aproximou dela, os passos pesados, os olhos fixos nos dela. Ele estava mais próximo agora, o cheiro do seu perfume inebriante. O que ele sentia por ela? Nada. Ele estava apenas se divertindo. Ele olhou para ela, seus olhos afiados, e se inclinou um pouco para a frente, quase como se a provocasse. A voz dele estava carregada de um tom que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Você realmente acha que vou te ajudar assim, sem mais nem menos? Ele deu uma risada baixa, um som cruel. Claro que vou te ajudar. Mas, você vai ter que pagar o preço. Jordana ficou em silêncio. Não entendeu de imediato, mas uma sensação ruim se instalou no fundo do seu estômago. Ela o encarou, sem saber o que ele estava insinuando. O que você quer de mim? Ela perguntou, finalmente, tentando manter a calma. Roberto a observou com um sorriso torto. Ele parecia encontrar algum prazer naquela situação, em vê-la tão vulnerável, tão indefesa. Eu quero que você passe a noite comigo, disse ele, a voz baixa, quase como um sussurro. Em troca do dinheiro, você passa a noite comigo, Jordana. A palavra noite soou pesada, como se fosse a única moeda que ele estava disposto a negociar. A frieza da proposta fez Jordana se afastar, sem saber como reagir. A raiva e a humilhação tomaram conta de seu corpo, mas ela manteve-se em silêncio. Como você pode ser tão? Ela tentou, mas as palavras falharam. Não havia como explicar o que sentia. Roberto não parecia se importar. Ele se recostou na cadeira, seus olhos brilhando de um jeito arrogante. Se você não aceitar, eu simplesmente não vou ajudar, disse ele, a calma de sempre em sua voz. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Só você pode decidir se vale a pena. O que ele estava dizendo era claro demais. Ele estava oferecendo dinheiro, mas estava cobrando algo em troca. Algo que a fazia se sentir ainda mais pequena, mais suja. Jordana respirou fundo, sentindo a raiva e a vergonha tomarem conta dela. Era a última coisa que ela imaginava que ele faria. Mas ela sabia que não tinha outra escolha. Marcelo precisava daquele tratamento. E ela precisava fazer qualquer coisa para garantir sua sobrevivência. Ela fechou os olhos por um momento, as lágrimas quase caindo. Mas não. Ela não poderia se render a isso. Não poderia se entregar à humilhação, não dessa forma. Com as mãos tremendo, ela se virou para sair da sala, mas, antes de alcançar a porta, parou. A palavra sim estava presa em sua garganta, mas ela não podia mais lutar. Ela sabia que ele havia vencido, de uma forma que nunca imaginou. Ela se virou para ele, a cabeça erguida, apesar de tudo. Eu aceito, disse, com uma voz firme, embora o desgosto estivesse estampado em seu rosto. Eu vou passar a noite com você, mas por favor, não me faça mais perguntas. Faça o que precisar, mas me ajude. Roberto sorriu, satisfeito, e se recostou na cadeira com um ar de triunfo. Muito bem, Jordana. Você tomou a decisão certa. Jordana caminhava pela suíte do hotel, o silêncio da noite tomando conta do ambiente. Ela mal conseguia sentir os próprios pés, tão pesados estavam com o peso de suas escolhas. A tensão se acumulava em seu corpo, e o vazio da situação a consumia por dentro.
Sua mente tentava racionalizar o que acabará de acontecer, mas seu coração estava em pedaços. A dor do sacrifício, por mais difícil que fosse, parecia a única solução para salvar Marcelo. Ele precisava do tratamento, e ela faria qualquer coisa para conseguir o dinheiro necessário. Qualquer coisa. O quarto de hotel, com sua grande cama de casal, parecia agora um espaço gigante e vazio, um reflexo do que ela sentia. O ambiente sofisticado e impessoal não conseguia abafar os gritos silenciosos de sua alma. O que ela estava prestes a fazer não era algo que ela desejava, mas a necessidade de salvar seu filho falava mais alto do que qualquer princípio. Ela sentiu os dedos tremerem enquanto se despia, o tecido da roupa caindo lentamente sobre o chão. Cada movimento era uma lembrança do quão longe ela chegará de si mesma, uma mulher que, antes da tragédia, jamais imaginaria se ver em uma situação como aquela. Mas agora não havia volta. Ela estava ali, de frente para suas escolhas, e precisava enfrentá-las. Roberto entrou na sala com uma calma perturbadora. Seu olhar fixou-se nela sem pressa, uma análise sutil, quase insuportável. Ele se aproximou devagar, e Jordana sentiu a tensão aumentar no ar. Ele parecia tão confiante, tão seguro de si. Ao contrário dela, que tremia por dentro, ele parecia não ter nenhuma dúvida sobre o que estava fazendo, ou sobre o que esperava dela. Seus olhos, aqueles olhos penetrantes, nunca a haviam observado daquela forma. Havia algo em seu olhar que fazia ela se sentir vulnerável, como se estivesse sendo examinada e desprotegida. Ele não era apenas seu chefe, ele era o homem que tinha o poder de lhe dar o que ela mais precisava naquele momento. Mas o preço a ser pago a consumia. Você ainda está aqui, Jordana? A voz de Roberto cortou o silêncio, como se estivesse se divertindo com a situação. Ele parecia calmo, controlado, mas havia algo provocante em seu tom. Jordana não respondeu de imediato. Seus pensamentos estavam bagunçados, e ela sentia seu coração acelerar de ansiedade. Quando finalmente falou, a voz saiu mais suave do que gostaria. Eu preciso desse dinheiro, Roberto. Não há outra saída. Ela olhou para ele, tentando esconder a dor em sua voz, tentando manter a dignidade. Roberto a observava com um leve sorriso nos lábios, como se aquilo fosse um jogo. Ele se aproximou, a tensão entre eles se tornando quase palpável. Ele estava perto, muito perto, e Jordana sentiu o calor de sua presença invadir o espaço. Ela forçou-se a manter a compostura, mas ele não deixava de olhar para ela de maneira intensa, como se a estivesse desnudando por dentro. Não basta precisar, Jordana, ele disse, a voz baixa e quase sensual. Ele tocou o rosto dela, seu dedo passando suavemente pela linha de sua mandíbula, e ela se encolheu instintivamente, mas não se afastou. Todos nós temos nossas necessidades. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, seus lábios tão próximos aos dela que ela podia sentir a respiração quente e ritmada dele. O cheiro de seu perfume, inebriante e masculino, fazia seu corpo se tensionar. A boca dele tocou a dela de maneira inesperada, com um beijo que foi tão rápido quanto enérgico. Foi apenas um toque, mas Jordana sentiu seu corpo se aquecer. Não era o beijo de um amante carinhoso, mas sim o de um homem que sabia o que queria e não se importava com o resto. Jordana recuou ligeiramente, seu coração batendo mais rápido, mas ele não a deixou ir. Roberto puxou-a de volta com uma mão firme na cintura e, dessa vez, o beijo foi mais profundo. O toque de seus lábios, mais lento, fez com que ela perdesse um pouco a noção do que estava acontecendo. Ela se sentiu frágil sob a intensidade dele, mas sabia que não podia deixar isso dominar seus pensamentos. O que importava agora era o fim daquele momento e a promessa do que viria depois. Mas, ao mesmo tempo, ela sentiu algo que a incomodou profundamente, um misto de raiva e culpa. Ele estava agindo como se aquilo fosse apenas um jogo, uma troca de favores. E ela se sentia como se estivesse vendendo algo muito mais precioso do que o dinheiro que ele estava prestes a lhe dar. Quando o beijo finalmente se desfez, ela ficou por um instante em silêncio, sem saber o que pensar. Ele a olhava com um sorriso satisfeito, mas não de forma bondosa. Ele estava apenas observando-a, avaliando como um predador que acabará de capturar sua presa. Agora que você sabe o que é preciso para conseguir o que quer, acho que podemos continuar. Roberto disse com um tom desdenhoso. Jordana sentiu a pressão aumentar em seu peito. Ela sabia que aquilo não era sobre desejo.
não era sobre paixão. Era sobre um acordo de necessidades. Ela não estava ali por vontade própria, mas por um instinto primitivo de proteger quem ela mais amava. O corpo dela estava cansado, mas sua mente estava em tumulto. O que aconteceria agora? Ela não sabia. Apenas desejava que o momento passasse rapidamente, que o dinheiro fosse transferido, que Marcelo tivesse a chance que precisava. Quando Roberto se afastou um pouco, ela, finalmente, se levantou, sentindo o peso da culpa se instalar sobre ela. Olhou para o celular e, num gesto automático, desbloqueou a tela. O som da notificação soou como uma explosão em seu peito. O dinheiro estava na conta. Ela não soube o que sentir naquele instante. O alívio de saber que Marcelo poderia ser salvo era uma chama fria dentro dela, misturada com a vergonha de tudo o que havia acontecido naquela noite. Ela se levantou, vestiu-se rapidamente, e, embora as lágrimas quisessem escorrer, ela a segurou, forçando-se a manter o controle. Roberto, vendo-a se vestir, não disse nada. Ele permaneceu sentado na cama, observando-a de longe, com um sorriso enigmático, como se tudo aquilo fosse apenas mais uma conquista para ele. Jordana não queria olhar para ele, não queria mais estar ali. Mas sabia que, por mais difícil que fosse, a batalha dela estava longe de terminar. Ela havia feito aquilo por Marcelo, e nada mais importava além de garantir que seu filho tivesse a chance de viver. Ela pegou o celular mais uma vez, a notificação confirmando que o dinheiro estava na conta. Um peso imenso se levantou de seus ombros, mas a sensação de vazio tomou conta de sua alma. Ela havia perdido algo muito maior naquela noite. Os dias que se seguiram à noite tensa e cheia de compromissos não foram fáceis para Jordana. Ela se viu dividida entre a sensação de alívio pela recuperação de seu filho e a vergonha do que havia sido obrigada a fazer. Marcelo, seu pequeno guerreiro, começou a responder bem ao tratamento. A quimioterapia estava funcionando, e ele começava a mostrar sinais de melhora, dando-lhe a esperança de que, talvez, houvesse um futuro para ele, um futuro sem dor. Jordana se dedicava ainda mais ao filho, cada dia se tornando uma nova oportunidade de mostrar-lhe amor e proteção. Mas o peso da transação que fizera com Roberto estava sempre em sua mente. Ela evitava pensar sobre a noite que passará com ele, tentando se concentrar apenas na felicidade de ver Marcelo sorrir novamente. No fundo, ela sabia que tinha feito o que fosse necessário para garantir o tratamento do filho, mas sua alma ainda se sentia vazia. Roberto, por sua vez, estava cada vez mais distante, mas também mais presente, de uma maneira peculiar. Ele apareceu mais vezes no escritório, e o modo como a olhava tinha mudado. Jordana sentia seu olhar pesado sobre ela, mas mantinha a distância. Sabia que ele estava lidando com seus próprios dilemas, embora ela não soubesse quais eram exatamente. Foi então que ele surgiu com uma proposta que, embora imprevista, não a surpreendeu tanto quanto deveria. Jordana, você tem alguns minutos? A voz dele soou autoritária como sempre, mas com um toque diferente, quase como uma ordem disfarçada de convite. Jordana se levantou da mesa, tentando manter a postura profissional. Ele parecia diferente, como se houvesse algo mais que ele queria dizer, mas não sabia por onde começar. Ela o seguiu até sua sala, com o coração acelerado, sem saber ao certo o que esperar. Eu tenho uma viagem de negócios marcada para a próxima semana, e preciso de alguém para me acompanhar, ele disse, de maneira direta, sem rodeios. Você será de grande ajuda. Preciso de você lá. Jordana ficou em silêncio por alguns segundos. Era uma viagem importante, mas ela sabia que o motivo de sua presença ali poderia ser muito mais complexo do que uma simples viagem de negócios. Roberto olhou para ela, como se esperasse uma resposta. Claro, eu posso ir, ela respondeu, sem hesitar, mas com a sensação de que estava se prendendo em algo que não queria. Na viagem, as coisas pareciam tensas entre eles, um ambiente carregado de palavras não ditas e gestos sem explicação. A cada encontro, a cada conversa, o espaço entre eles parecia ficar mais estreito, mais confuso. Em uma das noites da viagem, Roberto sugeriu um jantar, alegando que precisava de sua companhia para discutir negócios. Jordana sabia que havia mais por trás da proposta, mas sua resistência estava falhando. Quando se encontraram no restaurante, a conversa começou superficial, mas logo a tensão se tornou palpável.
Roberto se aproximou de forma mais intimista, e ela sentiu o ar ao redor dele se tornar denso. Eu gostaria de ter mais uma noite com você, ele disse, com um sorriso enigmático. Dou o dobro do que paguei da última vez. Jordana engoliu seco, o estômago apertado pela ansiedade. Ela não sabia como reagir. As palavras de Roberto, ao mesmo tempo que provocantes, eram também um lembrete cruel da transação que ela havia feito. Ele parecia não perceber a dor que causará, e, para ele, tudo parecia uma simples troca. Ela se afastou dele, seu rosto ficando sério, frio, quase distante. Não, disse ela, a voz firme, mas com um toque de desespero. Eu não sou seu objeto de desejo, Roberto. Ele a olhou com surpresa e, por um momento, parecia que ele não entendia o impacto de suas palavras. Ele se inclinou para beijá-la, mas, com um movimento rápido, Jordana o esbofeteou. O som do tapa ressoou pela sala, e o choque tomou conta da expressão dele. Ela o encarou, seus olhos cheios de raiva e mágoa. Eu não sou isso, ela disse, antes de virar-se e sair abruptamente do restaurante. No dia seguinte, quando chegou de volta à empresa, Jordana tomou uma decisão que parecia não ter mais volta. Sentou-se em sua mesa, respirando fundo, e, com a mão trêmula, pegou sua carta de demissão. Ela não podia mais trabalhar naquele ambiente, onde os fantasmas de suas escolhas passadas ainda assombravam seus passos. Não queria mais estar sujeita aos jogos de poder de Roberto, que, por mais que estivesse atraído por ela, ainda não conseguia entender o valor de suas ações. Ela entregou a carta à sua supervisora, sem olhar para trás, e foi embora sem dar explicações. Ao sair da empresa, ela sentiu um peso se levantar de seus ombros. Já não havia mais espaço para ressentimentos. Ela havia feito o que tinha que fazer, mas agora precisava reconstruir sua vida longe daquela influência. Os dias seguintes foram de mais reflexão e de reclusão. Ela precisava ser forte para Marcelo, sua prioridade sempre, e sabia que ele ainda estava longe de se recuperar totalmente. As noites eram longas e solitárias, mas ela se sentia mais em paz consigo mesma. Até que, em um dia comum, sem querer, Roberto descobriu a verdade. Ele havia rastreado os registros médicos de Jordana, sem que ela soubesse, e foi então que entendeu finalmente o que a motivara a aceitar a oferta dele. Ele descobriu o diagnóstico de Marcelo, a batalha dela para salvar a vida do filho. Quando a verdade se revelou, Roberto sentiu um peso esmagador em seu peito. Ele, que havia se comportado de forma arrogante e egoísta, agora se via como o vilão da história. No mesmo dia, Roberto procurou Jordana, querendo explicar, querendo se desculpar. Ele não sabia como corrigir o erro, como pedir perdão por ter sido tão insensível. Ele a encontrou em um café próximo, seu coração acelerado com o medo de ser rejeitado. Ao vê-la, ele se aproximou devagar, e a expressão em seu rosto dizia tudo. Jordana, sua voz estava quebrada, sincera. Eu não sabia. Eu fui um idiota. O que fiz, foi horrível. Eu só peço que você me perdoe. Jordana olhou para ele, as emoções conflitantes tomando conta de seu corpo. Ela sentia uma mistura de alívio e tristeza. Não sabia se poderia perdoá-lo, mas o olhar dele, finalmente desprovido de arrogância, mostrava que ele havia entendido. Ela não disse nada de imediato, mas dentro dela, algo começava a mudar. Talvez, com o tempo, o perdão fosse possível.